Nação flamenguista, chegando o grande dia da estreia, né? Flamengo e Esperance, né? Da Tunísia. A expectativa, eu acho que é uma das melhores possíveis para a estreia do Mundial de Clubes, né? O Flamengo vem se preparando já há alguns dias, né? Tem um reforço e a estreia aí de Jorginho. Tá chamando a atenção da mídia, né? Não só da mídia brasileira, mas da mídia internacional. Acho que o Flamengo tem um elenco, né, pessoal, que podemos dizer que tem por obrigação vencer nesse primeiro jogo, né? Ok, vai ter o Chelsea aí, a expectativa é gigantesca, né? Porque é um clube europeu, é um clube do alto escalão, é um clube da Premier League. Mas vamos ser realistas, né? Flamengo, eu acho que com esse elenco que o Flamengo tem, dá para bater de frente aí, sem dúvida nenhuma, com o Chelsea, né? A expectativa, eu acho que é uma das melhores possíveis. O time está sendo bem trabalhado, né? Tem a formação tática de Felipe Luiz é sempre em cima do próximo jogo. Então, esperança para depois pegar o Chelsea, né? Cabeça, jogo após jogo, né? Vamos ver o que a mídia está falando aí, pessoal. Créditos do vídeo ESPN Brasil, link na descrição. Final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Agora vai ser o Flamengo, porque o Pedro Ivo Almeida está chegando com os destaques do rubro-negro carioca. Pedro! Estou na porta da Universidade de Stockton, base do Flamengo aqui em Atlantic City, mas o Flamengo não joga por aqui. O Flamengo joga na Filadélfia, o jogo da segunda-feira, o primeiro do Mundial de Clubes da próxima sexta-feira contra o Chelsea, também na Filadélfia, porque o Flamengo escolheu Atlantic City. Então, para te falar, seria uma das bases disponibilizadas pela FIFA mais próximas dessa primeira fase, desse primeiro momento do Flamengo aqui. 2 jogos na Filadélfia, a base mais próxima era em Atlantic City, era aqui na Universidade de Stockton. O Flamengo está hospedado a mais ou menos 15, 20 minutos aqui de ônibus, com batedor dá 15, pra gente de carro dá uns 20 minutinhos daqui. Então é isso, sábado de treinamento, repito, na Universidade de Stockton. Estamos aqui acompanhando o Flamengo durante todo esse Mundial, até onde o Flamengo chegar, quem sabe, até as fases decisivas lá em Nova York. E dia de muito trabalho por aqui, né? Antevéspera da estreia no Mundial de Clubes, Felipe Luiz comandando atividade tática neste momento, finalzinho de atividade aqui às 5h30 da tarde praticamente, né, em Nova Jersey. Atlantic City fica em Nova Jersey, no estado de Nova Jersey, e com novidades. Gonzalo Plata 100% liberado, à disposição da comissão técnica para essa estreia. De La Cruz não vai participar, está fora da partida do primeiro jogo contra o time tunisiano do Esperance. De La Cruz fora, Gonzalo Plata volta e Jorginho pode ser a novidade entre os titulares. São poucos treinos, o grupo todo juntado aqui apenas nos Estados Unidos, Jorginho começando a se entender, se entrosar, mas todos os relatos são os mais positivos possíveis sobre a adaptação, sobre a entrada do Jorginho no grupo, sobre o entrosamento. Então a gente pode ter sim Jorginho titular, ainda mais sem De La Cruz por ali. Jorginho pode ser uma peça de substituição, a entender onde é que Gerson vai estar por ali, um pouco mais centralizado, um pouco mais pela beirada. Arrascaeta deve jogar também, entender se o Plata faz essa dupla de ataque com o Bruno Henrique, muito provavelmente o Pedro pode ficar de fora. Então Felipe Luiz começando a desenhar, entender, montar, testar suas opções para esse jogo de estreia no Mundial de Clubes aqui nos Estados Unidos. Felipe? Deixa eu fazer uma pergunta que você passou por ela, mas então eu vou remanejá-la, que era mais ou menos isso. A gente viu um Flamengo pré-viagem, né, nos últimos compromissos, tendo sempre uma mudança aqui e ali, essa história do próprio Pedro não sendo titular sempre, porque voltava de lesão, mas chegou um momento que parecia que ele jogaria mais. Pedro, eu queria saber se essa questão do mistério é mais ou menos a pegada do Flamengo, se há essa coisa mesmo de não ter muita certeza do que veremos em campo na segunda-feira. Não que o Felipe Luiz tenha planos A, B e C. Ele deve ter o A, mas que a imprensa que está acompanhando o Flamengo não sabe exatamente qual é a rota a ser tomada. Felipe, eu acho que as respostas podem ser dadas amanhã, porque amanhã é véspera de estreia, entrevista coletiva oficial do Felipe Luiz lá na Filadélfia, inclusive no Lincoln Field, estádio da estreia da partida de segunda-feira. Alguma resposta ali ele pode dar, ele pode esclarecer uma coisa ou outra. Não acho que ele vai entregar o time assim de bandeja a um dia do primeiro jogo do Mundial de Clubes. Linha de defesa, Rossi no gol, Wesley pela direita, Léo Pereira, Léo Ortiz, Alexandre, que apesar de não participar do treinamento hoje, é bom reforçar, né, fez um controle de cargas, muitos jogos como titular, seja na seleção brasileira, seja no Flamengo, vem sendo poupado de algumas atividades específicas, não será problema. Então ele fecha essa linha de defesa. Pulgar, ao lado do Pulgar eu imagino o Jorginho podendo ser titular, não me espantaria o Jorginho por ali, essa é a primeira dúvida. Segunda dúvida para mim é Arrascaeta centralizado, onde fica Gerson, caso ele não faça esse papel de segundo homem com o Jorginho em campo. Acho que ele abre um pouco mais, pode vir da direita para dentro. E a dúvida para mim é o desenho de ataque. Bruno Henrique centralizado, com falso 9, Plata partindo do lado, fazendo quase que uma dupla ali, talvez
talvez com o Bruno. O Bruno funciona muito bem com esse homem de beirada, o Cebolinha por ali com o Bruno, quem pode formar esse trio de ataque. Então acho que essas são as dúvidas, são os pontos que a gente ainda precisa entender desse Flamengo para a estreia aqui no Mundial. Felipe, foi claro, ficou alguma ponta de dúvida, mas pode perguntar e você fica à vontade. Não. Silas também. Não, tá super claro. É que realmente queria entender essa coisa meio do clima ali de quem tá cobrindo, se é isso, para qual rumo o Felipe Luiz vai partir. O Pedro continua com a gente, mas vamos falar um pouco desse goleiro. O Rossi falou neste sábado, a gente tem, né, nessas últimas horas, vamos ouvir o goleiro do Flamengo que vive grande momento e é uma expectativa rubro-negra para segurar tudo ali atrás. Para falar do Flamengo, óbvio, time forte, tem grandes oportunidades de fazer um bom Mundial, mas eu acho que é sempre bom respeitar qualquer adversário. O Esperança é um time da Tunísia. O Flamengo vai correr nessa segunda-feira em Silas. Eu quero te ouvir sobre esse jogo. Com certeza disso, mas o Wesley vai correr também, tunisianos. Fiquem preparados, porque o Wesley também corre pra caramba. O Alexandro bem, trabalha bem. O Plata tá voltando, né? Opa! O La Cruz ainda parece que vai esperar mais um jogo para talvez entrar na segunda rodada. Mas o Flamengo tem uma galera ali na frente que, se precisar também. Agora, é um jogo onde o foco tem que estar lá em cima, principalmente dos brasileiros. Porque quando você fala, vai enfrentar um time de Portugal, vai enfrentar um time da Suécia, por exemplo, um italiano, uma concentração é uma. Aí você fala, vai enfrentar um time do Egito, vai enfrentar um time da Arábia, vai enfrentar um time da Tunísia. A tendência é, inconscientemente, o cara, não, vamos preocupar com os desafios. Fala. Sim, Pedro. Não, só para entrar, desculpa te cortar, mas só para entrar nesse papo, a impressão que eu tenho daqui é que é justamente o contrário. Tem um respeito até muito grande a todo momento que o Flamengo vai falar do time tunisiano, que é de evolução de futebol africano, que é não tratar como uma força, sabe, ali um pouco mais distante no grupo. O Flamengo está encarando essa partida muito naquela de não sabemos tanto do futebol tunisiano, tem uma evolução muito grande do futebol na África, citam muito o exemplo da turma que foi surpreendida com Marrocos na Copa do Mundo. Então, só para te pontuar isso também, como é que o Flamengo está dando esse peso a esse jogo. Fala-se muito também do mental, de não dá para entrar com a guarda baixa, não dá para entrar com a marcha um pouco mais lenta, que o primeiro jogo pode ser até o mais complicado. Não, e isso é uma forma também do Felipe trabalhar, né? Sim. Felipe, todos os jogos, ele trabalha a concentração lá no alto. E também, né, Pedro, Ivo, tem a questão do Central Córdoba, esse ano, que o Flamengo foi surpreendido no Maracanã, Peñarol o ano passado, ou seja, então assim, isso tudo é bagagem suficiente, experiência num passado recente para transportar agora para esse momento, que é um momento, poxa, que todo mundo quer estar nele, né? Os jogadores querem estar nele, Arrascaeta, seleção uruguaia, aí tem o Wesley, Alexandro, puxa, tem os zagueiros, muitos jogadores o Plata na seleção do país dele. Léo Ortiz, né? Léo Ortiz, Arrascaeta, seleção uruguaia, Pedro, jogando. Pedro, possível centroavante da seleção brasileira. Então, assim, tem muita gente importante e os nomes deles também estão em jogo. Não é só a questão de ter um nome de um Flamengo que é gigante, mas cada um também vivendo um momento. Eles buscaram isso. Então, nada mais justo e melhor do que, né, eles se entregarem a esse Mundial. Eu queria fazer uma pergunta pro Pedro, manda, Zé. Né, aproveitando que ele está lá. Fala, Pedro, prazer tê-lo aqui conosco. Fala, Zé. Ô, Pedro, você falou sobre um ponto que me chama a atenção, né? Você falou o Felipe está trabalhando sobre o mental, né? Sobre o psicológico, o lado de respeito ao time e tal. Infelizmente, eu vou tocar num assunto que tem que tocar, né? Porque desde que surgiu essa história, ele não foi o mesmo jogador, que é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique até então era suspeito, estava sendo investigado e me parece que agora em Brasília foi pedido, né, indiciamento dele, a defesa tentou fazer um acordo e tal. Como é que você acha que isso pode cair aí ou no vestiário, né, ou que o vestiário muitas vezes blinda isso, mas no comportamento do Bruno, você que está aí no dia a dia, você consegue perceber algo diferente nele? Porque ele é um jogador importante para o Flamengo e desde que surgiu essa história, ele está jogando abaixo daquilo que nós já vimos jogar, né? Zé, importante a questão, e eu vou trazer para o debate outro nome também, que é o do Gerson. O Gerson sai do Brasil
num Aeroflá que era para ser de muita euforia, de muita festa, uma agenda muito positiva ali do Flamengo embarcando para o Mundial de Clubes, e o Gerson sai de lá xingado, chamado de mercenário, torcedor mostrando nota de R$3, o noticiário se torna até um pouco negativo e a chegada aqui nos Estados Unidos fica um pouco carregada. Então, para trazer do Gerson e do Bruno Henrique, porque a leitura é uma para os dois, é uma para o mesmo cenário, é única. O Flamengo entende que ele está bem distante do cenário de protesto contra o Gerson no Rio de Janeiro, do cenário de noticiário do Bruno Henrique na Justiça Brasileira e do cenário da torcida muito próxima, trazendo isso para dentro do ambiente. O hotel raramente reúne mais do que 5, 10 torcedores ali, todos os torcedores com uma característica absolutamente diferente daquele torcedor que vai para o aeroporto, que vai para a porta do CT, que protesta. É um torcedor que nunca viu o Flamengo, é criança que nunca viu o Flamengo, é pai que não vê o Flamengo há quase 20, 30 anos, que mora aqui há muito tempo nos Estados Unidos. É gente que está passando por ali de curiosidade, pergunta se é um time brasileiro, quem seria. Então, é um ambiente de tanta tranquilidade que outros jogadores foram bater perna na cidade, fazer compras, conhecer a orla de Atlantic City. Então, assim, há um entendimento dentro do Flamengo que eles estão indiretamente ali, ou inconscientemente, blindados. Aquele barulho não entrou no avião, aquele barulho não decolou aqui para os Estados Unidos. Então, nesse momento, o Flamengo entende que está num cenário mais favorável, está onde poderia estar da melhor maneira. Longe do tumulto noticiário, longe do protesto no Brasil. Dentro de campo, impacto de dia a dia, cabeça do jogador, a gente só vai poder saber quando a bola rolar, quando a gente puder conversar diretamente com um dos dois, o que eu acho até pouco provável. O Flamengo não deve escalar Gerson e Bruno Henrique para entrevistas coletivas nos próximos dias. No máximo, algo rápido ali de saída de campo, no máximo, algo rápido ali de zona mista, também acho pouco provável que eles falem. Hoje, o Bruno, inclusive, na saída do hotel para o treinamento, foi o jogador que mais interagiu com a torcida, falou, autografou, tirou foto, sabe? 5, 6 pessoas ali puderam ter oportunidade de interagir com o Bruno. Então, me parece que o afastamento físico está fazendo, entre aspas, bem nesse momento para dois jogadores que sim, devem estar com a cabeça pouco tranquila, ou menos tranquila do que deveria estar, ou menos tranquila do que os outros companheiros. Então me parece que o Flamengo trabalha com esse cenário de distanciamento do problema, isolamento aqui para treinamento e foco total, pelo menos é o discurso deles aqui no Mundial de Clubes. Mas queira ou não queira, isso aí atrapalhou e muito o Bruno Henrique, né? Depois desses fatos acontecidos, o rendimento dele já não era muito bom, então despencou, né, cada vez mais, né? A gente espera aí que Gerson no Mundial, né, pelo menos seja profissional, né, e que jogue bem, é o mínimo que ele pode fazer, eu acho, né? Como o Flamengo está em vias de uma estreia muito grande, eu vou até focar na história do Flamengo, porque, vamos lá, o que o Flamengo, o Palmeiras, o Fluminense e o Botafogo vão viver agora é uma coisa muito especial, né? A gente estava batendo ontem no Equipe F sobre a coisa do desfrutar, o Zupac falando sobre isso, e eu acho mesmo que o torcedor dessas equipes tem que curtir, cara, tem que curtir, porque é isso, vai ter um primeiro jogo, pode ganhar, pode perder, vai ter um segundo, não é aquela coisa, nossa, se for, porque o que ficou do Mundial recentemente era uma coisa meio maluca, né? Você vai lá, ou você passa mal, é um feito, tá lá, mas aí volta constrangido, e mas não tem mais jogo. Curtam, aproveitem. Mas tem dois problemas. Aquela coisa, tem um bode na sala. A história do Bruno Henrique é uma, e a do Gerson virou uma. Que nesse contexto do Flamengo, pensando como eu acho que são contextos, são coisas importantes, tá? Eu não tô diminuindo. Mas que não podem atrapalhar numa hora dessa. Você trabalha tanto para viver, como isso é num grupo. Não se fala, a tendência é não se falar nada sobre isso, ou até juntar e falar, gente, é o seguinte, tá acontecendo isso, vambora, hein, gente, não dá, isso aqui não pode virar problema. Como é, Zé e Silas? Eu acho assim, por exemplo, eu vivi algumas situações parecidas com a do Gerson, né, de jogadores já negociados e depois jogaram o meio e foram embora. Não afeta em nada. Eu acho que o jogador de futebol em si já está acostumado com esse tipo de situação, sabe que poderia acontecer com ele também, né? Então acho que dentro do vestiário, talvez aquela lamentação, pô, o Gerson vai sair, jogadoraço, o cara é importante pra gente, a liderança, tal, vamos perder um pouco a referência, tal. Mas nas experiências que eu vivi em relação a isso, o jogador age normalmente, porque hoje o Gerson, amanhã pode ser um outro jogador. Mas ele vai sair, mas até sair vai jogar. Como fazer também para ele não ficar batido? Mas esses caras, assim, eu já falei no Equipe F e volto a falar, o Gerson em momento algum demonstrou ser um profissional ruim. Pelo contrário, sempre quando entra em campo entrega 100%, é uma das referências, é um cara que assume responsabilidade em campo, tal. Ele sempre foi assim. Então até essa questão de é traidor, não é traidor. Não é traidor, eu acho que a vida de qualquer profissional, você trabalha, você faz bem o seu trabalho, você é reconhecido, você recebe uma oferta de trabalho,
trabalho, você leva para as pessoas que estão ao seu lado, analisa, isso é bom, isso é ruim, o que vai me acrescentar, o que não vai me acrescentar, o que pode me tirar, e depois você põe os prós e os contras e decide. Eu acho que a vida de todo profissional é assim, mesmo os caras que estão nos assistindo, ou os torcedores que foram xingar o Gerson, se eles estiverem trabalhando e receberem uma oferta maior, é lógico que eles vão chegar e falar para o patrão, estou indo, tenho uma oferta melhor e vou trabalhar. Isso é a questão do profissional, em qualquer situação. É que o lado do jogador de futebol, você tem um lado da paixão, você tem um lado do torcedor, querendo ou não, o jogador de futebol, ele entra na casa do torcedor, ele faz parte da família, porque você vê crianças, muitas vezes, transformando um jogador de futebol num ídolo, numa referência, o jogador preferido do pai que quando tem o filho coloca o nome no filho, ou seja, é um absurdo que só de premiação ele não vai precisar mexer no salário, só com a premiação que ele vai ganhar de pontos, de assistências, de gols, né? Eu vou citar um exemplo aqui, a cada 5 pontos do Zenit dentro do campeonato ele vai ganhar 25 mil euros. A cada 5 pontos, se o time dele fizer 15, ele vai ganhar 75 mil euros de bônus. Ou seja, ele vai ter casa, vai ter carro, tudo. Então, assim, são algumas coisas que, mas é mercenário, não é isso. O jogador de futebol, por mais que ele ganhe, ele tem que entender, ele tem que viver o resto da vida. E ninguém sabe o dia a dia do jogador. Então, assim, eu acho que a conversa está ali, as coisas estão claras. E em relação ao Bruno, eu acho que é uma situação muito mais séria do que a do Gerson. Também acho. É muito mais séria, é uma coisa muito mais forte. Porque pode encerrar com a vida do Bruno em relação à questão do lado do futebol. Porque é uma denúncia no Ministério Público, o cara lá, o apostador, já confirmou que já sabia que ele iria tomar cartão. Então, assim, é bem complicado esse tipo de situação. Por aqui um friozinho, diz que está fazendo 20 graus, mas o vento gelado está jogando a sensação térmica lá para baixo. Foi nessa temperatura que o Flamengo treinou aqui há pouco na Universidade de Stockton, base do Flamengo em Atlantic City, estado de Nova Jersey, casa do... 90, mais de 90% inteiro. Pedro tá voltando, já jogou, tá só questão ali de adequar e não desgastar o Pedro, não perder o Pedro. O De La Cruz é o único que ainda vai esperar um pouquinho. Plata tá voltando. Matias Vinhas ainda, acho que nem viajou, né? O Matias Vinhas não deve nem ter viajado para esse Mundial, mas tem ali Alexandro, seleção brasileira, voltando a jogar bem na seleção brasileira. Ou seja, o Flamengo tem muita representatividade dentro do campo. Futebol o Flamengo também tem. Eu acho que a questão agora é seguir as ordens do Felipe Luiz, colocar em prática a questão da imposição física, porque o Flamengo com a bola a gente já sabe, joga muito. O Flamengo precisa jogar sem a bola, ou seja, a parte defensiva, a parte de marcação, e se isso acontecer, eu acredito que nesse primeiro confronto, muitas chances de conseguir uma vitória. Vai ser fácil? Não, mas o Flamengo é favorito, isso não, eu acho que eu acredito que não há discussão para isso, né? Zé, quero ver também a sua expectativa para o Flamengo vamos por partes, nessa primeira fase. A expectativa é a melhor possível. Eu só preciso, a minha curiosidade é saber como o Felipe vai trabalhar esse tipo de situação, porque quando ele foi perguntado, né, acho que na última entrevista antes de sair para a viagem, sobre o Paris Saint-Germain, sobre a final, né, Paris Saint-Germain e Itália, ele falou assim, olha, você viu lá que outro jogo, mundo, outra coisa, tal. Como ele vai trabalhar isso lá nesse Mundial? Mas assim, pelo elenco que o Flamengo tem, pela capacidade que tem, a demonstração que o Flamengo deu aqui, taticamente jogando contra o Palmeiras no Allianz Parque, a seriedade. O Felipe já conhece também o futebol europeu e sabe como deve se comportar em determinadas situações. Eu acho que o Flamengo pode fazer um bom Mundial. Eu acho que o Flamengo pode fazer um Mundial e tem bons jogadores para isso. Pedro, pegando o que disse o Zé, agora o Felipe Luiz, que foi justamente no fim de semana da final da Champions, né, quando teve Paris Saint-Germain, a pergunta era a expectativa do Flamengo no Mundial, e ele falou, olha, não sei se vocês viram a final da Champions ontem, é um outro esporte. Como é que você imagina o Felipe Luiz armar o Flamengo nesse tipo de condição? Você acha que a gente vai ver um Flamengo diferente? Ele vai
trabalhar o Flamengo para encarar o rival talvez de um jeito mais reativo, menos posse de bola, embora ele defenda a posse de bola como algo básico na formação que ele encara o futebol. Como é que você vê esse Flamengo numa condição adversa? Nesse primeiro momento, desculpa, Felipe, estava olhando aqui para o lado, porque já o ônibus do Flamengo vai sair aqui. Vou até sair da frente aqui enquanto isso, porque nosso cinegrafista, que vocês conhecem bem, Mendel Bitlovski, ele vai me dar pessoal, a mídia discutindo aí, né? A expectativa do Flamengo, né, para a estreia do Mundial de Clubes. A expectativa é uma das melhores possíveis, né, pessoal? O Flamengo recuperando os jogadores, claro, não recuperou De La Cruz. De La Cruz é aquele jogador que eu acho que o torcedor flamenguista nem se lembra que tem De La Cruz no elenco. Ele é um jogador de vidro, né? É um jogador que você encostou nele, ele se quebra. É incrível como esse cara chegou no Flamengo e não consegue jogar bola, né? Não consegue, né? Não sei o que é que acontece, né? É muitas lesões desse cara, pô. Eu acho que o Flamengo fez a melhor contratação, foi a de Jorginho mesmo, né? Porque vai substituir ali, inclusive vai ser titular, né? Vai entrar no canto de La Cruz, o meio campo ali, de respeito do Flamengo, né? Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Gerson. Então, sem sombra de dúvida, a expectativa da estreia de Jorginho não poderia ser melhor, né? A estreia do Mundial de Clubes. Pessoal, volta a ressaltar que é como o Flamengo está tratando um adversário, né? Tem que tratar com respeito. Mas respeito não quer dizer que você vai entrar com medo. Respeitar é uma coisa, ter medo é outra, né? Acho que o Flamengo tem que partir para cima. Claro, sempre tendo cuidado, pessoal, porque é complicado, né? Esses times aí é complicado da Tunísia, né? Muito se fala que é um time rápido. Não é um time bobo, né? Eu acho que nesse Mundial de Clubes não tem time bobo, pessoal. Se você chegou a um Mundial de Clubes, você passou por uma etapa aí e ganhou a competição, né? Então eu acho que não tem bobo nessa história, né? Claro, eu também concordo com a mídia quando a mídia fala sobre essa questão aí da situação de Gerson e Bruno Henrique. São dois momentos distintos. Primeiro, Gerson vinha jogando bem no Flamengo, né? Depois que surgiu o boatos dessa negociação aí, a cobrança começou grande em cima dele, principalmente depois do embarque para os Estados Unidos. Muitas críticas. Já Bruno Henrique, ele já não vinha jogando bem no Flamengo, né? Já não vinha mal, né? Mal mesmo, né? Depois que surgiu os assuntos aí dessa questão envolvendo o nome dele, aí pronto. Aí é que ele não jogou mais bola mesmo, né? E Felipe Luiz é aquele cara que ele é teimoso com o Bruno Henrique, né? Fica sempre batendo na mesma tecla, né? Inclusive o cara jogando mal e ele dizendo que Bruno Henrique foi perfeito, né? E o número 9, o cara que faz igual ao Romário, né? O Romário disse que quando foi pro Valência, o treinador queria que ele fizesse uma marcação, pressão, né? Voltasse para marcar. Ele foi bem sincero com o treinador. Disse, companheiro, eu vim aqui para fazer gol. Eu não vim aqui para marcar, não. Marcar, tem que contratar outros caras aí. Para marcar, eu não marco, não. Eu vim para fazer gol. E no outro jogo, ele fez 4 gols numa partida só. Então, a partir dali, o cara disse, realmente. Então, é a mesma situação do Bruno Henrique. Felipe Luiz coloca ele porque ele marca bem. Mas eu acho que a função do número 9 é para igual a Romário, né? É botar a bola para dentro, não marcar, pessoal. Por isso que Pedro não tá tendo tanto espaço com o Felipe Luiz, né? Porque ele quer aquela marcação. Ok, a gente sabe que esse novo estilo de jogo do Flamengo é importante, essa marcação. Mas eu volto a alertar aqui, né? Eu acho que o importante é a marcação, mas o importante também é colocar a bola para a rede, né? Quando precisar, o atacante tá lá para fazer a diferença. Tem um jogo do Palmeiras hoje e na segunda manhã o jogo do Flamengo, né? Eu acho que o Flamengo tem tudo para estrear com o pé direito, pelo menos é isso que a gente espera, né? Uma boa vitória, né? O que seria uma boa vitória? 2 gols de diferença, jogando bem, jogando para cima, pressionando o adversário, isso aí para mim é jogar bem, né? Teve vários dias de descanso aí, então a gente não pode reclamar de cansaço, né? Outra boa notícia aí é a volta de Gonzalo Plata, pessoal. Pois é, Gonzalo Plata tá recuperado, eu acho que é um jogador importantíssimo no Flamengo, né? É porque faz várias posições ali na frente. Então, sem sombra de dúvida, o torcedor flamenguista tem que ficar feliz, né, com a volta do Gonzalo Plata. É um cara que pode ser essencial aí para o Flamengo, né?
Vamos contar aí com a bela vitória. Eu acredito aí, quem sabe, um 3-0, 3-1. Uma vitória aí com a margem de 2 gols seria excelente, né? Já para iniciar e começar já a pensar no Chelsea, né? Deixa sua opinião, deixa aqui seu placar também nos comentários. Mas antes, pessoal, se inscreva aí no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.